Olá, meu amado, minha amada! Vamos à lição 38. A importância da nossa confissão. Essa lição é muito importante na sua mudança de vida. E nós vamos falar sobre os dois tipos de confissão. Existem dois tipos e é importante nós distinguirmos claramente um do outro. A primeira confissão é a confissão de fé, que a maioria dos cristãos conhece e pratica. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4,13. Está escrito: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Olha só, aqui nós vemos o princípio claro de que primeiro devemos crer, depois confessar. E é importante entender que uma vez que nós escolhermos crer e concordar com o que Deus disse, então nós precisamos confessar fielmente e constantemente o que Ele falou. E existem pessoas que tiveram uma revelação clara do que Deus disse e verdadeiramente creram e confessaram isso. Mas quando as circunstâncias negativas não mudaram tão rapidamente quanto elas queriam, desistiram da confissão e isso gerou o quê? Incredulidade no coração deles. Sabe o que acontece às vezes? Você dá uma palavra profética para alguma pessoa, mas ao invés de confessar e crer nessa palavra, ela começa a confessar as circunstâncias, em vez de declarar o que Deus disse. Ao fazer isso, elas abrem o coração para a dúvida e abortam a palavra criativa de Deus. Como eu desejo, meu amado irmão ou irmã, que o povo de Deus pare de cometer esses abortos espirituais. A minha irmã Regina, ela me entregou uma profecia há 4 anos atrás, aproximadamente. Naquela época, minhas circunstâncias eram péssimas, em todos os sentidos. Se eu olhasse para as circunstâncias e ficasse falando sobre elas, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu estava vivendo nas circunstâncias, mas da minha boca só saía a promessa que eu havia recebido da boca da minha irmã. Eu confirmei com o Espírito Santo e ele disse para mim no meu coração que era aquilo mesmo que ele tinha para mim. E eu comecei a confessar aquela palavra constantemente, até que ela se cumpriu. Agora vamos lá, o segundo tipo de confissão é que nós fazemos para convencer o nosso próprio coração. E aqui é importante termos um entendimento claro em nosso coração e na nossa mente de que jamais confessamos algo no intuito de convencer Deus a fazer qualquer coisa por nós. Estou repetindo isso várias vezes. Não há nada de errado na confissão para convencermos o nosso coração, contanto que compreendemos claramente a diferença entre ela e a confissão de fé. A confissão para combater a incredulidade do coração é diferente da confissão de fé. Se nós confundirmos essas duas confissões, o que muitos cristãos fazem, nós ficaremos desapontados, confusos e limitados. Se confessarmos algo que o nosso coração não crê de verdade, enganando o nosso coração, ao pensar que cremos no que confessamos, então nós estaremos em grande perigo. Nunca é demais salientar que todas as nossas confissões devem ser baseadas na palavra infalível de Deus. Muitas pessoas têm tentado aplicar a confissão positiva em sua vida e têm sofrido muitas perdas. Eu quero te ilustrar um exemplo bem prático. Talvez seu coração não creia realmente que você é uma nova criatura totalmente justa em Cristo. Então você não deve confessar essa verdade porque você não crê nela. Não é isso que eu estou falando. Claro que você deve confessar. Ainda que você não creia, você precisa confessar essa palavra. Para quê? Para convencer o seu coração dessa verdade. Talvez você tenha sido criado num sistema muito religioso que ensinou você que você poderia facilmente perder a sua salvação e a sua aceitação diante de Deus.
Tem igrejas que falam que se você não ceiar por 3 semanas, você perde a salvação. Se você não fizer isso ou aquilo, você perde a sua salvação. Essas igrejas, elas pregam que a tua justiça depende das suas obras. Então, quando você começa a declarar verdades bíblicas, como eu sou totalmente justo, eu sou nova criatura, entre outras, você se sente um hipócrita. Principalmente se tiver tido um dia ruim, tiver acabado de pecar ou brigar com seu cônjuge, porque o seu coração não crê nessa verdade. Isso acontece porque o que está em sua mente são seus defeitos e fraquezas, em vez de quem você é em Cristo. Porém, não pare de confessar a verdade da palavra de Deus, porque vai chegar um momento que o seu coração estará convicto, e então sua confissão realmente será uma confissão de fé. De uma confissão que estava combatendo a incredulidade do seu coração, ela vai se transformar numa verdade, numa confissão que você verdadeiramente acredita. Quando sentir que a sua confissão não é sincera, porque você sente algo diferente, simplesmente declare assim: Deus disse, então é verdade. Um grande exemplo é Abrão e Sarai. A Bíblia não nos diz porque Deus mudou o nome de Abrão e Sarai, mas eu entendo que existem pistas suficientes que nos levam a uma conclusão muito clara aqui. Primeiro nós vamos dar uma olhada aqui no que está escrito em Gênesis. Olha o que diz em Gênesis 17:15. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Olha só, na cultura hebraica, os nomes eram fundamentais, pois eles determinavam a identidade das pessoas. Então Deus disse a Abraão que a partir daquele momento ele deveria ser chamado de Abraão. Lembre-se de que o problema de Abraão é que ele estava desesperado para ter filhos, mas ele não conseguia. Abraão significa pai de muitos. Sarai significava princesa, enquanto Sara significa mãe de nações. E no meu entendimento, Deus lhes disse para mudarem o nome, a fim de levar o coração deles a realmente acreditar que eles seriam pais de muitas nações. Quando nós lemos em Romanos 4 e Hebreus 11, nós vemos o relato do homem de fé incrível que Abraão foi. Mas nós encontramos uma história bem diferente lá em Gênesis, onde a vida dele está registrada. Mesmo depois que Deus disse a Abraão que ele seria pai de multidões, no início ele não acreditou. Ele, Abraão, como todos nós, teve que passar por uma própria jornada de fé. E creio que Deus aplicou o princípio da confissão pura para convencer o coração dele. A primeira vez que Deus falou a Abrão sobre sua futura descendência está lá no capítulo 12, versículo 2. Diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha só, quando Deus promete a um homem que ele se tornará uma grande nação, então é óbvio que primeiro ele precisará o quê? Ter pelo menos um filho. Abrão não creu nessa promessa, pois se ele tivesse crido, ele não teria tido medo de morrer, já que seria impossível que isso acontecesse antes dele ter um filho, não é óbvio? E nós lemos na história da sua vida, depois de ter recebido essa promessa de Deus, ele teve tanto medo de perder a vida que deixou que outros homens tomassem sua mulher como esposa. Olha o relato em Gênesis 12, versículos 11 a 13. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada
roubada por sua causa. Olha isso. Mais tarde, na sua incredulidade, ele gerou Ismael. Porém, nos livros de Hebreus e Romanos, os relatos de sua vida nos mostram o homem que ele se tornou depois de alcançar a fé de verdade. Portanto, eu creio que Deus mudou o seu nome a fim de mudar a sua confissão, que por sua vez mudou a crença no coração dele. Nós lemos os nomes de Abrão e Abraão com tanta facilidade, como se quase não houvesse diferença entre eles, porque são nomes em hebraico. Mas vamos colocá-los numa linguagem que nós possamos entender com mais clareza. Olha isso, vamos supor que nós conheçamos um casal que não consiga ter filhos. De repente, em obediência à palavra de Deus, eles mudam de nome. Então, de manhã, ouvimos a esposa chamar o marido estéril. Pai de muitos, Abraão, venha tomar o seu café. E ele responde à mulher também estéril, Sara, já estou indo, mãe de muitos. Você consegue ver o que Deus fez aqui? Ele basicamente lhes disse que para todos os dias confessarem o que ele disse como verdade absoluta, embora eles ainda não crescem nisso. Mesmo como lemos lá no capítulo 18 de Gênesis, Sara, ela tinha rido da ideia que teria um filho. Em Hebreus nós lemos que ela conseguiu crer em seu coração e teve forças para conceber. Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. No versículo agora que eu vou ler para você, nós vemos novamente a importância da confissão. Porque Deus chama as coisas que não são como se fossem. Gênesis 17:5. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Aqui Deus não diz, eu o constituirei pai de muitas nações. Ele diz, eu o constituí pai de muitas nações. Quando Deus fala, ele cria. Deus coloca o verbo aqui no passado, eu o constituí, uma ação que já foi concluída. O que as palavras de Deus fazem, meu amado irmão e irmã? Primeiramente, nós já vimos que as palavras de Deus criam. E eu queria voltar no que minha irmã falou. Quando a minha irmã falou e profetizou sobre a minha vida, na verdade, quando eu criei no meu coração que aquelas palavras tinham vindo verdadeiramente de Deus através da boca dela, Deus já criou no mundo espiritual tudo aquilo. Estava pronto. Ele criou, porque quando Deus fala, Ele cria. E através da minha fé aquilo se manifesta. Então fale tudo que a Bíblia promete sobre a sua vida. Saúde, proteção, prosperidade, força e tudo mais. Não há limites através da declaração da palavra de Deus. Ela transcende o tempo e nossa dimensão natural. Ela entra em nosso futuro e começa a criar. As coisas, as circunstâncias começam a direcionar você para aquele propósito. Então, quando nos encontramos com o nosso futuro, vivemos uma vida sem limites. Segundo lugar, as palavras de Deus edificam. Olha o que diz em 1 Coríntios 14:3. Mas quem profetiza, o faz para edificação. Ou seja, quando a palavra de Deus é falada sobre pessoas, ela sempre edifica. Não devemos subestimar o seu poder. Terceiro lugar, a palavra de Deus determinará a identidade. Quantas pessoas têm determinado uma identidade totalmente falsa na vida das outras? Olham para as pessoas, veem
o comportamento das pessoas e usam as palavras para determinar a identidade delas, dizendo assim: você é preguiçoso demais, você é um idiota, você nunca vai aprender, você não vai ser nada na vida, e coisas assim. Essas palavras determinam a identidade das pessoas para quem são ditas. Então, cuidado com o que você fala para os seus filhos. Mas Deus, Ele nos deu uma identidade diferente, a qual Ele declarou sobre cada um de nós. E eu vou terminar essa lição mostrando a identidade que Deus declarou sobre você. Você é amado e aceito, Efésios 1:6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você é abençoado, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você é nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você é justo, 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é filho e filha de Deus, João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, glória! Eu desafio você agora, meu amado irmão e irmã, a tomar uma decisão radical de mudar o que você confessa com a sua boca e retirar toda a limitação da sua vida. E onde quer que você esteja agora, eu peço que você fique de pé quando você está ouvindo essa lição. Eu quero que você feche teus olhos agora e confesse comigo. Você vai repetir exatamente as palavras que eu vou falar. Pai, eu agradeço porque sua palavra é absolutamente verdadeira. Eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho, e eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E eu declaro hoje, e continuarei declarando, a verdade de sua palavra sobre a minha vida. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, onde estou assentado com Cristo. Portanto, neste dia, eu afirmo, decreto e declaro que todas essas bênçãos que me pertencem se manifestarão em minha vida. Elas se manifestarão em minha saúde, em minhas finanças, nos meus relacionamentos, na minha família e em todas as áreas da minha vida. Amém. Meu irmão e minha irmã, com a ajuda do Espírito Santo, estabeleça fielmente esse hábito de confissão em sua vida. Espero que essa lição tenha falado no fundo da tua alma. Vamos à próxima lição. Até lá.